céu, nome maior, Jesus, Jesus. Não há na terra que não clamará Jesus, Jesus. Em seu santo trono está, das batalhas o leão, invencível é e glorioso é o Cordeiro que morreu e comprou para Deus tribos e nações com o sangue que verteu. Tu és um rei, tua é a glória. Tu és Jesus, aleluia. Tu és Senhor, tua é a honra. Tu és Jesus, aleluia. No céu, nome maior, Jesus, Jesus. Declare isso, jovens, não há na terra Que não clamará Jesus. em seu santo trono está, das batalhas o leão, invencível é e glorioso é o Cordeiro que morreu e comprou para Deus tribos e nações com sangue. Declare: tu és o rei. Tu és o rei, tua é a glória. Tu és Jesus, aleluia. Tu és Senhor, tua é a honra. Tu és Jesus, aleluia. Tu és o rei, tu és o rei, tua é a glória. Tu és Jesus, tu és Senhor, tua é a honra. Tu és Jesus. Vamos declarar nessa noite um novo céu, novo céu, nova terra preparou. Perto está o dia do Senhor. Novo céu, nova terra preparou. Perto está o dia. Tu és o rei, tu és o rei, tua é a glória. Aleluia. Tu és Senhor, tua é a honra. Tu és Jesus, aleluia.
tua voz, jovem. Adore ao nosso Deus nesse momento com as suas palavras. Adore nesse momento, Deus, com as suas palavras, com teu sincero louvor a Ele. Pai, nós declaramos a Ti que Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor, Pai. E nessa noite, Senhor, nós levantamos as nossas vozes a Ti, Pai, em adoração apenas a Ti, Senhor. A ninguém mais, Senhor, apenas a Ti. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessa que Tu és Senhor. Declare com a tua voz isso, todo joelho. Todo joelho se dobrará, toda língua confessa que Tu és Senhor, Tu és Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessa que Tu és Senhor. E abram-se os céus e vem triunfando sobre tudo que há. Abram-se os céus e vem, nada nos separará. Abram-se os céus e vem triunfando sobre tudo que há. Abram-se os céus e vem, nada nos separará. Abram-se os céus e vem triunfando sobre tudo que há. Abram-se os céus e vem, nada nos separará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és Senhor. Abram-se os céus e vem triunfando sobre tudo que há. Abram-se os céus e vem, nada nos separará. Nada pode nos separar de Ti, Nada pode nos separar do Teu infinito amor, Senhor. Abram-se os céus e vem triunfando
pode nos separar do teu amor. Nada pode nos separar do teu amor, que está em nós por meio de Cristo Jesus. Nenhuma autoridade aqui da terra, nem do céu, nem debaixo da terra, nem o passado, nem o futuro, nem as trevas, nem os nossos próprios pecados, nada pode nos separar do amor de Deus. Senhor, nós pedimos essa noite, venha o teu reino a esta terra, seja feita a tua vontade sobre nós e em nós. Nós clamamos por esse dia, Senhor. Nós queremos estar na tua presença nesse dia em que o céu vai se rasgar e tu descerás sobre nós, e tu virás estabelecer o teu reino de justiça sobre a terra. Até que esse dia chega, nós somos o teu reino nessa terra. Nós somos a semente de mostarda que começa pequena, mas vai crescendo em tuas mãos, sobre a qual se abrigam aves. Senhor, nós somos a tua semente plantada nessa terra. Enche o nosso coração essa noite com tua presença. Feche teus olhos e desfrute da presença de Deus nesse momento. Quando chegar esse dia em que nos encontraremos com Cristo, a presença de Deus vai inundar a terra. Não haverá mais noite, não será mais necessária energia elétrica, porque o próprio Deus será a luz de tudo, e a sua presença inundará os céus e a terra. Não haverá mais vazio nos corações, não haverá mais tristeza nem lágrima. Essa presença já está disponível para nós que temos o Espírito Santo. A presença de Deus, a presença de Deus, ela nos completa. Diga para o Senhor: eu quero a tua presença, eu quero te ver, Senhor. Quero te ver naquele dia, Senhor, mas eu já quero te ver e te tocar nesses dias. Jesus está disponível. Se você chegou aqui essa noite com seu coração sentindo que tem algo faltando, talvez você pense que falte algo que pode ser comprado, talvez você pense que falte dinheiro, talvez você pense que falte um namorado, mas eu quero te dizer que a presença de Deus, ela é aquilo que falta em os nossos corações. Ela pode preencher tudo. Deixe Deus inundar teu coração agora, e toda tristeza vai embora, todo medo vai embora, toda dúvida, toda insegurança. A presença de Deus preenche, dá direção, dá orientação. Tenha um encontro com Deus nesse momento. Diga para Ele: Senhor, fala comigo. Senhor, eu te quero mais. Senhor, alinha os meus caminhos, me mostra a tua vontade. Tira a insatisfação do meu coração, tira a tristeza do meu coração, tira a rebeldia do meu coração, tira a raiva. Espírito Santo, vem tomando, Jesus, vem tomando. Fala conosco, Senhor, essa noite por meio da tua palavra. Senhor, mostra-nos a tua vontade pela tua palavra. A tua palavra é a verdade, e ela é suficientemente poderosa para mudar tudo. Transforma as nossas vidas pela tua palavra. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ouvir tua voz no mais fundo do meu coração. Fala comigo. Diz assim: fala comigo, fala comigo. Eu quero te ouvir.
quero correr para Ti. Diga assim: Espírito Santo, toma o meu interior, inunda o meu coração com a Tua presença. Amém? Amém? Quem pode sentir a doce presença de Jesus aqui? Ele está aqui. Ele está aí. Amém? Deus é bom. Eu tenho certeza que Ele te trouxe aqui hoje. Vamos fazer uma coisa, deixa eu perguntar uma coisa. Quem está aqui hoje pela primeira vez no culto de jovens? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Ó, tem um cara ali, outro ali, um cara aqui. Vai ter uma galera que vai te dar um abraço aí. Fica com a mão levantada. Quem é que está aí hoje pela primeira vez? Tem uma galera naquela fileira ali. Olha só. Seja bem-vindo. Podemos aplaudir Jesus na vida desses jovens? Que legal que você veio hoje. Podemos sentar. Isso aí, se quiser cumprimentar, podem cumprimentar aí, tem uma galera. Isso aí. Amém? Quando eu tinha 5 anos de idade, nos fundos da minha casa tinha um terreno baldio. E esse terreno baldio, ele cortava a quadra. E ele era um ótimo atalho para chegar na rua de trás. Na rua de trás tinha um armazém, um pequeno mercadinho. E todos os dias a minha mãe dizia, me dava umas moedas na mão, ou umas notas, e dizia: filho, vai na venda comprar tal coisa. E havia no meio daquele terreno baldio, entre o mato, um caminho, feito de tantas vezes que a gente passou pelo mesmo lugar. Então eu já nem pensava, eu podia andar de olhos fechados naquele caminho, pois o caminho era sempre o mesmo. E eu saía correndo, a minha mãe me dava as moedas e eu perguntava sempre aquela velha pergunta: o troco é meu? Eu ansiava pelo troco. Numa época que com 25 centavos você comprava uma garrafa de Guaraná, aquela da Fruc de vidro, que quem olhava de longe pensava que você estava tomando cerveja. E um menino de 5 anos achava, Então eu pegava aquela moeda, aquelas moedas, e saía correndo no meu caminho, de sempre, pensando, sabe no que eu pensava? Eu pensava nas coisas que eu tinha que comprar. Eu ficava repetindo: 2 laranjas, 3 cenouras, 1 batata e 200 gramas de carne. 200 gramas de cenoura, 1 batata e meia grama de carne. E perdi. Não, eu ia correndo, pensando mesmo, falando sério. E teve um dia que era de tardezinha, estava escuro, havia chovido, e minha mãe me deu aquelas moedas e disse: vai buscar tal coisa. E eu peguei as moedas e fui correndo. Estava escuro, mas eu não precisava olhar para baixo, porque eu sabia o caminho. E então, quando eu pisei numa poça de água, o meu pé afundou um pouco mais do que devia. E eu descobri no próximo passo que não era uma poça, era um buraco. E eu despenquei num buraco que tinha quase 2 metros de profundidade. O buraco estava cheio de água, de lodo. O que eu não sabia é que na manhã daquele dia havia vindo um grupo de pessoas trabalhar ali para instalar um edifício naquele lugar. E estavam cavando para colocar microestacas. E cavaram vários buracos de 2 metros no terreno. Mas eu não sabia. Então eu fui fazendo o meu caminho normal. E como estava escuro, eu não vi. E eu caí num buraco terrível. Eu não sabia nadar, mas eu me segurei na borda e eu gritava: mãe. E eu afundava e gritava de novo: mãe. E lá pela 3ª ou 4ª a minha mãe me puxou para fora. Eu estava todo sujo.
e com muito medo. A partir daquele dia, eu andava naquele caminho olhando muito bem para o chão. E de noite eu não passava mais ali, porque era muito escuro. A Bíblia diz lá em Salmo 119, versículo 105. Abra lá na sua Bíblia. Salmo 119, versículo 105. Salmo 119 é lá no meio da Bíblia, né? Mais ou menos no meio, assim, depende da Bíblia. Salmo capítulo 119, versículo 105 diz assim. Na NTLH, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. É luz que ilumina o meu caminho. Repete comigo, a tua palavra. Ah, mas que... A galera está morta aí. Foi o jogo que matou vocês. Vamos lá. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos. É luz que ilumina o meu caminho. Cara, olha só. Se eu tivesse com uma lanterna na mão e olhando para o caminho, certamente eu não teria caído naquele buraco. Se tivesse luz, se fosse dia, certamente eu não teria caído. E a Bíblia está comparando o nosso caminho da nossa vida com uma estrada escura. Se você for andar de noite de carro, numa estrada no interior, onde não tem lâmpada, não tem nada, e os seus faróis queimarem, você certamente vai bater o carro. Se você for andar numa estrada escura, num matagal, sem uma lanterna à noite, você vai dar de cara numa árvore. Ou você vai cair num buraco como eu caí. Quantas vezes na vida existem buracos no caminho que nós nem sabemos. Só que, na cultura geral, as pessoas olham para a Bíblia com um olhar de desconfiança. Para alguns, ela é um livro de mitos, de histórias inventadas. Para outros, ela é até um livro de histórias bonitas, mas que não são reais. Para alguns até acreditam que ela é real, mas segui-la é uma opção talvez muito difícil. Outros até acreditam na Bíblia, mas não a seguem. Mas a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Cara, se você quer ter uma vida que tenha sucesso, se você quer ter uma vida que você não vai ficar caindo o tempo todo em buracos, armadilhas, a palavra de Deus tem toda a instrução que você precisa. Toda a instrução segura para a sua vida está na palavra do bom Deus, que é a Bíblia. E quem está falando isso aqui é um historiador. Eu pesquisei muito o que eu estou falando. A palavra de Deus é o livro mais histórico do mundo e mais verídico. E as suas promessas se cumprem a cada dia na vida de quem vive ela. Padre, talvez você diga, mas está cheio de coisa na Bíblia que diz que é para mim fazer ou não fazer. Geralmente as pessoas pensam que a Bíblia é um livro de não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Mas não, a Bíblia não é principalmente um livro de nãos. Ela é um livro de sims, que diz o que você deve fazer. Porque tudo na vida tem uma consequência. É mais ou menos como o conselho dos nossos pais. Quando a gente segue o conselho dos nossos pais, se eles são pais sábios, se ele for um pai sábio, uma mãe sábia, você vai se livrar de muitos problemas. Quem aqui já não seguiu alguma vez o conselho do pai ou da mãe e lá na frente viu que se deu mal? Cara, sabia que eu tenho 6 cicatrizes no meu corpo. Eu já contei essa história várias vezes. Já contei muitas vezes, né? E as 6 cicatrizes são das 6 vezes que minha mãe disse assim, não faz tal coisa. E na hora eu disse, e depois eu fiz, E aí eu tomei um pá. Não foi da minha mãe, foi da vida.
O mais recente foi aos 18 anos. Que eu achei que eu já era grandinho e podia fazer o que eu queria. E eu fui numa festa que ela disse para mim: filho, não estou sentindo bem assim. Não vai. Mas eu quis ir. Um cara que nunca me viu, eu nem entrei no lugar da festa. Parece maldição de mãe, né? Eu nem entrei no lugar da festa. O cara veio e me deu uma cabeçada aqui, quebrou meu nariz. Vocês estão vendo essa cicatriz que eu tenho aqui? Pois é. O cara só olhou para mim e disse assim: eu não gosto de pessoas como você. E pá, me deu uma cabeçada. Sério, incrível, cara. Incrível. Ele nem sabia quem eu era. Na época, ele tinha um apelido, ele era de uma torcida organizada, ele usava drogas, ele tinha fugido da FEBEM. Depois eu conheci esse rapaz. Vou falar dele depois um pouquinho. Mas a palavra de Deus, ela é luz, ela ilumina, e ela te mostra então que caminho você vai seguir. Sabe, nós como cristãos, muitas vezes nós acreditamos num Deus poderoso, num Deus que faz milagres e que nos socorre, e isso é maravilhoso. Nós devemos crer num Deus que vai nos socorrer quando nós estamos em apuros, porque Deus é um Deus de socorro. Mas preste atenção, tem vezes na vida que nós nos metemos em apuros, que nós não precisávamos nem pedir a ajuda de Deus, se nós tivéssemos ouvido a palavra de Deus e não caído naquele buraco. Se nós tivéssemos ouvido a palavra de Deus, nós não teríamos nos envolvido em certos problemas. A palavra de Deus tem instrução para tudo. Presta atenção, ela tem instrução para como um jovem vai viver sua vida. Ela fala para os jovens serem felizes. Por exemplo, lá em Eclesiastes diz isso: jovem, aproveite a sua vida, aproveite a sua juventude, que é a primavera da vida. Jovem, aproveite da melhor forma os seus dias, porém lembre-se que há um Criador e que um dia Ele vai te cobrar tudo. Pense bem nas suas atitudes. A palavra de Deus, ela nos ensina como um jovem deve viver com relação aos seus pais, honrando eles. Como um jovem deve encontrar sua namorada, o seu namorado. A Bíblia ensina isso. Que características deve ter essa pessoa que você busca e também a pessoa que você busca ser. Fala sobre como você deve ser quando você quer encontrar um trabalho, quando você vai ser um funcionário. Fala como você deve ser quando você é um patrão. Inclusive a Bíblia diz que o funcionário deve trabalhar para o seu patrão como se o seu patrão fosse Deus, honrando ele da melhor forma. E também diz que o patrão deve amar o seu funcionário como se fosse seu irmão, cuidando dele, sendo honesto com ele. Sabe, a Bíblia, ela tem solução para muitas coisas. Ela fala para nós não comprarmos compulsivamente, para nós pensarmos bem antes de gastar o nosso dinheiro, para nós não ficarmos pedindo dinheiro emprestado para os outros e não nos endividarmos. Ela nos ensina a guardar o nosso dinheiro e a nos organizarmos financeiramente. A Bíblia diz que você não deve gastar mais do que você ganha. A Bíblia ensina como você vai cuidar bem dos seus bens. A Bíblia ensina como você vai conservar o seu casamento, como você vai ser um bom marido, uma boa esposa. Ela ensina como você vai viver sua vida num todo. Ela é direção, ela é luz no nosso caminho. Só que às vezes, nós preferimos andar na escuridão, porque parece que na escuridão não tem ninguém vendo o que a gente faz. Parece que na escuridão não tem ninguém vendo. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho,
Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e por meio dele que Deus criou o universo. Olha só, Paulo aqui nesse texto, que eu creio que é de Paulo, diz assim, que Deus sempre falou com a humanidade, que antigamente Deus falava por meio dos profetas, mas que agora Deus fala com nós por meio de Jesus. E tudo que aconteceu e que os profetas falaram e que Jesus falou, está registrado aqui na Bíblia. Palavras vindas direto da boca de Deus. Mas agora eu pergunto com você uma coisa. Por que Deus, o Criador do céu e da terra, que existe antes de tudo e que não precisa de nada para existir, por que Ele, imortal, grande, perfeito, quer falar com nós, mortais, falhos, imperfeitos, pecadores, pequenos? Por quê? Esses dias uma jovem me mandou uma mensagem. Ela disse assim: Dionísio, me explica. Por que Deus nos criou, se Ele não era obrigado a nos criar? Porque se Ele existe antes de tudo, e Ele é todo poderoso, Ele poderia não nos criar, e poderia evitar que nós pecássemos. Veja, se Deus não tivesse criado o Adão e a Eva não teriam desobedecido, e o mal não teria vindo à terra, e Jesus não precisava ter morrido. Eu disse: pois é, a minha filha tem 4 anos. Desde que ela nasceu para cá, ela já fez várias coisas que não foram legais. Ela é uma criança, ela faz coisas erradas também. E talvez quando ela crescer, ela faça mais algumas coisas que me decepcionem, porque ela é humana. Agora me diga uma coisa, a possibilidade da minha filha errar contra mim, me faria deixar de tê-la? Não. Porque mesmo antes de eu criar a Laura, da Laura estar no ventre da Thaís, nós já amávamos a Laura. Com um amor que nem nós entendemos, porque o amor não é compreensível. O amor, ele é além das nossas compreensões. Nós amamos alguém que não tem nada para nos dar. A Laura não tem nada para nos dar. Agora talvez ela nos dá um pouquinho de carinho. Mas quando ela era bebê, ela só dava gritos e choros. E fralda suja. E gastos. E um monte de coisas que não são tão agradáveis. Veja, nós amamos ela, mesmo não tendo ela nada para nos dar. Deus ama você, mesmo você não tendo nada para dar a Deus. Ele simplesmente ama porque Ele ama. Porque Ele é amor e Ele escolheu nos amar, sabendo que nós erraríamos, que nós pecaríamos e que Jesus precisaria vir à terra. E esse é o mesmo motivo pelo qual Deus fala conosco. Ele não é obrigado a falar, mas Ele fala com nós por amor. Quando você gosta de alguém, você quer falar com essa pessoa. Sério, se você tem um namorado ou uma namorada que não fala contigo, presta atenção, ele não gosta de ti. Quem gosta, quer falar. Claro, vamos abrir uma exceção. Há pessoas que não falam com ninguém, tá? Abre esse parênteses. Há pessoas que não falam com ninguém. Essas às vezes não falam nem com o namorado, apesar de amá-los, né? Às vezes elas têm uma dificuldade de falar, de se expressar. Tudo bem. Fora estas pessoas, as outras pessoas que falam com as pessoas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem um amigão nosso, né? Amigão mesmo, a gente ama ele muito. Eu e a Thaís, acho que nós somos padrinhos de casamento. Padrinhos de casamento. Pá, queridão. Queridão. O cara é demais, é amigão nosso. Só que ele não fala nada. Sério, para te tirar uma frase dele, assim, ele fala quando ele quer, entendeu? Ele não precisa falar, não é que nem nós, assim, normais, que precisamos falar muito, assim. Ele não precisa, ele é acima, entendeu? Ele é superior. Ele não precisa falar. Ele não tem essa necessidade de chegar em casa. O cara é superior, é sério mesmo. Daí, um belo dia, ele chegou em casa e a esposa dele estava com as malas prontas para ir embora. Ele disse: amor, o que eu fiz? O que houve? Não, tu não falou nada. Tu não me fala o que tu pensa, o que tu sente, que isso, que... Ele se deu conta da importância que tinha no relacionamento deles, ele falar. E ele mudou isso. E hoje eles estão bem no casamento deles. Né? Porque são pessoas diferentes. Mas isso é outro assunto para outro dia.
Que eu quero dizer, quem ama, você quer conversar com a pessoa. Né? Quer ver? Se você gosta de uma menina, ou você gosta de um rapaz, e você quer um dia ter um relacionamento com ele, você não pode ficar só orando por essa pessoa, você tem que um dia falar com ela. E geralmente falar é o primeiro passo, não é? Para você se demonstrar quem você é. Porque na comunicação você mostra quem você é. Nós falamos com quem nós nos importamos. Quer ver? Pior do que ofender alguém é você não falar com essa pessoa. Uma vez tinha uma menina que estava chorando no corredor da escola, uma aluna. Eu perguntei para ela, por que tu está chorando? O que falaram para ti? Ela disse, é pior, ninguém fala comigo. Porque nós falamos com quem nós nos importamos. E as pessoas não faziam nenhum esforço para demonstrar que se importavam com ela. A indiferença é pior do que uma ofensa. Você não pode ser indiferente às pessoas. Você tem que se envolver com elas. Você tem que demonstrar amor para elas. Porque foi isso que Deus fez. Desde Adão e Eva, Deus falava. Quando Adão e Eva estavam aqui na terra, antes do pecado, Deus vinha à terra todos os dias passear no jardim para conversar com eles. No final do dia, diz a Bíblia, era como se ele viesse tomar um chimarrão. E aí, vim tomar um chimarrão na tua casa. A gente vai tomar chimarrão e conversar com quem a gente gosta, não é assim? Bons amigos, quando se encontram, parece que o tempo não passa e você fica falando e contando, e fala mais uma coisa e fala outra, e não acaba nunca, não é assim? E sempre tem assunto. Porque a gente se comunica com quem a gente gosta. Então Deus fala conosco. Daí tu vai dizer, eu não vou ler a Bíblia porque é muito grande, é muita coisa para ler, cara. Eu não leio nem gibi. Cara, Deus escreveu um monte porque Ele tem um monte de coisa para nos dizer. Porque a tua vida é longa e tu precisa de muitas instruções. Ele também não espera que tu leia a Bíblia numa tarde. Acho que nem dá. Mas é um projeto de vida. Você pode começar a ler ela esse ano e vai terminar no ano que vem. Também não adianta ler ela correndo. Mas você precisa da palavra de Deus. Porque ela é luz para o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés. E Ele se revela para quem Ele ama. Então Deus falava e Deus continua falando. E hoje Deus fala conosco por meio do Espírito Santo e por meio da palavra. Presta atenção numa coisa. Tem jovens hoje em dia que querem muito receber de Deus uma palavra direta do Espírito Santo. Deus, me mostra, Senhor, fala comigo. Daí o cara fica pensando assim que vai descer um anjo do céu na frente dele e vai dizer, cara, faz isso. Ou pensa que alguém vai ter que vir e dar uma palavra profética, ou que o Espírito Santo vai se materializar ali e vai falar audivelmente no ouvido dele. Presta atenção. Há raras exceções na nossa vida em que a gente vai precisar de uma instrução direta de Deus. Mas para as outras 99,9% das situações, a Bíblia tem a resposta. E daí, como Deus não é esquizofrênico e nem bipolar, e Deus também não tem problema de dupla personalidade, o que Ele diz na Bíblia é o que vale para a nossa vida. Então você não precisa se perguntar, por exemplo, se a Bíblia diz que o sexo fora do casamento é pecado, você não precisa se perguntar se você deve ir para a cama com o seu namorado porque ele está te pressionando. Presta atenção, isso é pecado, não agrada a Deus. Não pergunta para Deus, que Ele não vai dizer algo diferente do que a Bíblia diz. Deus, mas Ele gosta tanto de mim, e Ele disse que era para mim provar para Ele que eu amo Ele. Acho que tem que provar para Ele que tu é cristã, e dizer para Ele se acalmar. Sabe? A palavra de Deus não vai se contradizer. Deus, me mostra se eu devo fazer. Lá no meu trabalho, Senhor, estão fazendo uma proposta para mim ganhar um pouco mais. Só que eu vou ter que fazer uma coisa que não é muito certa, que é ilegal. Ou eu vou ter que... será, Deus, que eu devo fazer? Cara, você não deve fazer. Isso está expresso na Bíblia. Nós não devemos mentir, nem desonrar, nem enganar.
Nós devemos andar na luz e não nas trevas. Então você não precisa nem perguntar para Deus o que já está dentro da moral de Deus. Porque os 2 mandamentos bíblicos são, os 2 principais: ama teu Deus acima de todas as coisas. Se alguma coisa está roubando o teu amor principal, essa coisa é pecado. Segunda coisa, ama o teu próximo. Se o que você está pensando vai trazer prejuízo para alguém, vai machucar alguém, vai fazer o mal de alguém, isso não agrada a Deus. Você pode ter certeza que Deus não está apoiando isso. Se você precisa mentir para conseguir algo, é porque esse algo vem do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então você pode ter certeza de uma coisa: Deus não está nesse negócio quando está errado. Mas daí você precisa ler a palavra de Deus para conhecer a palavra de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa. O que você tem gasto mais tempo? Nas redes sociais ou com a Bíblia? Você tem lido mais o feed de notícias do Face ou a boa notícia do Evangelho? Você tem gasto mais tempo com o quê? Com videogame? Ou com o jogo que Jesus jogou e venceu por nós na cruz? Cara, não estou dizendo para você que você só deve ler a Bíblia. Mas estou dizendo para você que você tem que separar um tempo todos os dias para que Deus fale contigo por meio da palavra. Separa um tempo todos os dias. Começa separando 15 minutos. Depois você vai ter vontade de ler meia hora. Meia hora parece muito. Cara, não parece não. É pouco. Você assiste em torno de 3 a 4 horas de televisão por dia. Entre TV, filmes, isso, aquilo. Isso é a média do jovem brasileiro. Talvez você não. Mas os jovens no Brasil, entre TV e internet, a média é de 4 horas por dia. Com entretenimento. Agora tenha certeza que se aquela gatinha ou aquele gatinho te mandasse uma mensagem, mesmo que fosse aquela mensagem enorme, sabe aquelas mensagens que a gente olha e diz assim: continue lendo, continue lendo, continue lendo? Sabe aquelas mensagens assim, que você tem que clicar 10 vezes no continue lendo? Pois é, você ia ler toda. Agora eu vou te dizer um negócio para ti. O Criador do Universo, apaixonado por ti, te enviou essa carta. E você menospreza ela. E depois, quando você está dentro do buraco, que nem eu estava, você começa a gritar: Pai, Deus, me tira desse buraco. Ué, não levou minha lanterna? Aqui está a lanterna. Ué, quis ir sozinho? Deus vai te socorrer, porque Ele é um Deus de amor. Mas você vai sair de lá todo sujo, esfolado, precisando recomeçar. Você podia evitar esse restart. Você podia estar mais adiante no jogo. A palavra de Deus é tudo que nós precisamos. Abra lá Mateus 24, 35. Mateus 24, 35. Acharam? O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Céus e terra passarão, diz na outra tradução, mas as minhas palavras não passarão. Sabe o que eu posso dizer para vocês? Muitas pessoas na terra já questionaram, já tentaram dizer que a palavra de Deus não era verdade, tentaram falar muitas coisas na sua filosofia humana, e todos eles, a grande maioria deles já está enterrado em algum lugar. E a palavra de Deus continua viva e falando aos nossos corações.
e milhões de pessoas sobre a face da terra se reúnem que nem nós hoje para ler a palavra de Deus e são avivadas pela palavra de Deus, porque ela não é uma palavra qualquer. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Por isso, quando você lê a Bíblia, você tem que entender uma coisa: ela não é um livro de história, ela é sobrenatural, é o próprio Deus falando contigo. Por isso, antes de ler a Bíblia, peça que Deus fale contigo. Diga: Senhor, você que inspirou essa palavra, fale comigo por meio da tua palavra. Quero dar um conselho para você que está buscando ler a Bíblia, você que quer começar a ler a Bíblia. Comece lendo ela no Novo Testamento. Se eu pudesse proibir um jovem que não leu a Bíblia de começar a ler, eu diria assim: nunca comece por Gênesis. Comece pelo Novo Testamento, depois você volta a Gênesis, quando você terminar o Novo Testamento. Sabe por quê? Porque é uma questão cultural. A Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito, o início dele é 4.000 anos atrás. É um choque cultural, você precisa de um dicionário para entender muitas coisas. Já o Novo Testamento, ele foi escrito há 2.000 anos, e parece muito, mas a cultura é bem mais próxima da nossa. E você vai ver o próprio Filho de Deus em forma de homem, vivendo entre nós e sendo Deus entre nós. E ali você vai ver quem Deus é. Pelo Novo Testamento você sabe quem Deus é, porque Jesus, ele é a manifestação física do Deus invisível. No Antigo Testamento, a Bíblia diz que as pessoas conheciam a Deus como uma sombra. Se eu fizer uma sombra aqui, você pode imaginar o que é, mas a minha mão pode parecer até um monstro. Se você vê só a sombra, você vai ficar imaginando. Com uma sombra de uma pessoa, você nunca sabe a cor do cabelo dela, nem a cor dos olhos. Você não sabe a cor da pele, o tipo da roupa, é só uma sombra. Mas quando você vê face a face, ali você distingue quem a pessoa é. Por uma sombra você não sabe se a pessoa está triste ou feliz, você só vê a silhueta. Veja, no Antigo Testamento, muitas vezes as pessoas que escreveram o Antigo Testamento pintam Deus como um Deus que traz temor apenas. Um Deus que é vingativo. Mas eu digo uma coisa para vocês: eles pintam Deus desta forma porque eles só conheciam Deus por sombra. Eles não conheciam Deus completamente. Isso não é em todos os livros do Antigo Testamento, é em alguns textos. Mas Deus se revela completamente para nós através de Jesus, porque Jesus, ele é a manifestação física, diz a Bíblia, do Deus invisível. Ele é a plenitude de tudo, e nele nós vemos Deus face a face. E aí João, que andou com Jesus, ele vem e diz assim: nós tocamos a palavra da vida. E depois ele fala assim: Deus é amor. Em outro texto ele diz: Deus é luz, e nele não tem treva nenhuma. Ou seja, Deus é pura bondade, puro amor, pura luz. Deus te ama. Mas Deus também é um Deus que nos ensina. Por isso a palavra de Deus, ela serve para nos corrigir também, para nos mostrar o caminho certo, mas também mostra o caminho errado. Ela diz: não faça isso. Por exemplo, se você lê um livro da Bíblia chamado Juízes, Juízes é um livro bem interessante para você ler lá do Antigo Testamento, se você já leu o Novo. Só que o livro de Juízes, ele é a lógica inversa. Tudo que está escrito ali é o que tu não deve fazer. Tu vai começar a ler o livro de Juízes, daí tu vai ver assim, um pai que sacrifica a própria filha, que mata a filha. Ai, coisa horrível, está na Bíblia. Um outro cara que não casa com uma mulher do seu povo, casa com uma estrangeira, mata um montão de gente por causa de uma briga, de uma festa. Depois ele vai lá e casa com uma prostituta. Esse cara é Sansão. Daí você vai ver assim: o livro de Juízes é muito louco, cara. Só tem doideira. A Bíblia está dizendo que isso aqui é certo. Não. A Bíblia botou esse livro ali para mostrar. Lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, diz assim: isto tudo aconteceu na época em que não havia reis em Israel, e o povo vivia do jeito que achava bem. Ali, por exemplo, você vê só maus exemplos, para dizer, não é assim que você deve agir. Mas a Bíblia também mostra os maus exemplos, para que a gente veja o jeito que a gente não deve agir.
Ela não é um livro de faz de conta que omite as mentiras, as coisas ruins, só para mostrar coisas boas. Ela é um livro de verdade. Por exemplo, ela conta a história de Davi, e ela poderia ter ocultado que Davi matou um homem inocente. Que Davi pegou a mulher do outro cara e depois matou ele. Mas não, a Bíblia mostra que ele fez isso. Ela mostra como Davi caiu, e ela mostra como Deus chamou a atenção dele, e ela mostra também que ele se arrependeu. A palavra de Deus, ela nos ensina tantas coisas profundas, e a gente procurando série no Netflix. Com a série das séries na nossa frente. Ah, mas as palavras da Bíblia são muito difíceis. Eu não entendo, a Bíblia foi escrita com uma linguagem antiga. Você está vendo a Bíblia que nós estamos lendo hoje? É uma tradução da nova linguagem de hoje. É bem mais fácil, não é? Se você não tem, você pode comprar. Tem também a Bíblia Mensagem, tem a Bíblia Viva. Tem várias Bíblias com a linguagem bem simples para os dias de hoje, traduzida para o português de hoje. Eu quero incentivar você a isso. Romanos 1,16. Estou quase terminando. Eu quero despertar você para valorizar e amar a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos está na Bíblia. Sabe que uma vez eu falei sobre a minha experiência com Deus numa sala de aula? Muitos anos atrás, quando eu dava aula no EJA. Quando eu dava aula no EJA, e daí um aluno me disse assim, eu falei para ele que a Bíblia tinha mudado a minha vida. E aí ele disse assim, ô senhor, eu comecei a ler a Bíblia uma vez. Disse, que legal. E aí, o que tu achou? Não, senhor, eu parei. Eu disse, por quê? Um negócio muito esquisito acontecia toda vez que eu lia. Eu disse, o que foi, cara? Me conta o que acontecia. Eu começava a ler a Bíblia, e assim, começavam umas coisas esquisitas assim no meu coração, assim, umas coisas esquisitas, eu começava a sentir umas coisas. Então, o que tu sentia? Pastor, eu sentia que a minha vida estava toda errada. Ele disse, tá, e daí? Eu parei, né, senhor? Não ficava legal, né? Eu disse, cara, a Bíblia ela tem esse poder de nos mostrar o que precisa ser transformado em nós. Sabe, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu chega num amigo e diz, e aí meu, como é que eu tô? Tu está todo arrumadinho para uma festa, para chegar lá e pá, no culto. Todo arrumadinho. E aí, como é que eu tô? Você sorri e ele diz, joia, tá gatão. Aí chega um outro amigo, e aí meu, o que tu achou? Meu, tu tá com o teu dente cheio de feijão, cara. Aqui, meu, cara. Tu ia assim pro culto, cara, cheio de feijão. Tu comeu feijão hoje? Não, foi ontem. 2 dias sem escovar os dentes. O cara tava com uma cascona de feijão. Quem é que foi teu amigo de verdade? O primeiro ou o segundo? O segundo. Claro, a gente gosta de ouvir que a gente tá gatão, né? Mas o que é mais importante? A gente ouvir que a gente tá gatão ou ouvir a verdade? A verdade é que a gente nem sempre tá gatão. Às vezes a gente tá com um feijãozão assim no nosso coração. Às vezes a gente está com a vida toda errada. E o melhor de Deus é dizer para a gente assim, cuidado! Tem um buraco no teu caminho. Imagina, alguém podia ter me assustado naquela hora e dito assim, vai cair no buraco. Mas ninguém me ajudou. Teria sido um bom amigo, ia ter me livrado de um buraco. O que diz em Romanos 1,16? Eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus.
Pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus, todos nós. A Bíblia é o poder de Deus, não tenha vergonha dela, ela é o poder de Deus para transformar vidas. Cara, se você der um presente para alguém, se você der um carro para uma pessoa, essa pessoa vai ficar muito feliz com você. Mas daqui a 20 anos, aquele carro vai ser só um carro velho, que ela passou 20 anos pagando imposto. E agora, pela nova lei, é 30 anos pagando imposto. Não é só 20. Então, olha só, você der um carro para uma pessoa, ela vai ficar muito feliz. Mas o carro vai se deteriorando, tem manutenção. Se você der uma joia para uma pessoa, ela pode ficar muito feliz. Vai usar umas vezes, mas ela não vai usar todos os dias. Se você der muito dinheiro para uma pessoa, sabe que tem pessoas que ganharam muito dinheiro e foi uma desgraça na vida delas, né? Vocês viram esses dias a maldição da Mega Sena, né? Quantas pessoas já ganharam na Mega Sena e já morreram de coisas que tem a ver com a grana que elas ganharam, né? Casaram com a pessoa errada, a pessoa matou elas para ficar com o dinheiro, por exemplo. Teve um cara agora que a mulher que ele arranjou matou ele, ela foi presa essa semana, né? Da Mega Sena. Então ele ganhou muito dinheiro, mas isso levou ele para uma situação pior. Mas se você der a Bíblia para alguém, se você falar a palavra de Deus para alguém, isso pode ser a salvação eterna dessa pessoa. Você pode tirar essa pessoa da depressão. Você pode evitar que ela viva uma vida inteira sem sentido, que ela se envolva num casamento com alguém que vai maltratar ela, ou ela deixe de ser uma pessoa que maltrata os outros. Se você der a palavra de Deus para alguém, essa palavra vai transformar a vida dessa pessoa. Eu já dei a Bíblia para várias pessoas. Eu tenho várias Bíblias, eu tenho umas 12 ainda. Eu sempre compro Bíblia e eu tenho várias traduções. Mas volta e meia eu estou num lugar e eu sinto de dar minha Bíblia para alguém. Tipo alguém que não tem uma Bíblia, tá, Tiago? O Tiago me olhou assim, e eu? Não, cara, não é a unção da Bíblia. Eu sei um lugar onde tem um monte de Bíblia, bem legal, lá na lojinha dos jovens. A Letícia faz no caderninho, você paga parcelado, vai tranquilo, tá? Tem o cartão de crédito. Falando sério, mas é sério, eu dou minha Bíblia mesmo, já dei várias vezes. Está aqui o meu amigo Carlos, lá atrás. Quando eu me converti, a primeira coisa que eu te dei de presente foi o quê, Carlos? Uma Bíblia. Lá na casa dele. Dei uma Bíblia para ele. A palavra de Deus é a coisa mais preciosa. Sabe, esses dias, uma menina, foi aluna minha, me mandou um WhatsApp. Toda vez que ela não está legal, ela me manda um WhatsApp. E faz anos que eu não sou professor dela, já faz uns 4 anos. Eu tenho aconselhado ela. E Deus tem me usado para ajudar ela em muitas coisas. E ela me mandou muito feliz nesse início de ano que ela tinha conseguido passar, foi sorteada para o magistério, ela vai ser professora, então ela está fazendo magistério. E ela está muito feliz porque ela conseguiu sair ela vivia com a mãe, o padrasto era bêbado, alcoólatra, queria que ela casasse e namorasse com um amigo dele que também era alcoólatra. Uma situação bem terrível. Eu aconselhei ela a procurar o pai não bebe, nem nada disso, e morar com o pai, e ela foi. E o pai ajudou ela, e ela está indo tri bem assim na escola. E ela me mandou, e esses dias ela me mandou assim, não estou legal. E eu disse para ela, tu tem uma Bíblia? Se tu tem, abre ela em Romanos capítulo 8, e lê o capítulo 8. Que ali vai falar quem você é aos olhos de Deus. E dela disse, claro que eu tenho, tu esqueceu que tu me deu uma Bíblia? E eu tinha esquecido que eu tinha dado uma Bíblia para ela. Volta e meia ela vem aqui. Agora ela vai vir no seminário de ciência e fé. Ela já se inscreveu, vai trazer a avó junto. É interessante que a gente vai deixando coisas nossas no caminho na nossa vida. Que tal você dar Bíblias para as pessoas? Que tal você dar um versículo para alguém? Mandar no WhatsApp. Pega um versículo que Deus falou contigo e manda para alguém. Cara, talvez esse versículo vai salvar a vida dessa pessoa. Porque a Bíblia é poderosa, a palavra de Deus é poderosa. E o Evangelho, que é a boa notícia da palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a nossa vida.
Então, se você chegou aqui hoje à noite, tu vai dizer assim, cara, minha vida está toda errada. Te entrega para o Deus da boa notícia, para o Deus da palavra. Abre o teu coração para Ele hoje. Ouve essa palavra e Ele vai transformar a tua vida. Ele vai te tirar das trevas e vai trazer para a luz. Vai te trazer paz. Porque foi isso que a palavra de Deus fez na minha vida. Olha para que serve a Bíblia. Também, teria vários textos, mas eu quero ler um último, penúltimo. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Essa daí. Olha só. Pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus. Ah, não, meu irmão, eu acho que aquela parte que fala sobre o pecado, assim, sexual, da impureza, da pornografia, da masturbação, eu acho que essas coisas aí não, isso aí foi as pessoas que inventaram. Isso, não. Toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Até aquela parte que diz que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe, até aquela parte. É inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade. A verdade, não as verdades. Porque a verdade é uma só, não são várias. Essa caixa de som, ela é preta. Ela não é branca, ela não é amarela, ela não é azul. Por mais que alguém diga 1000 vezes que isso aqui é branco, talvez a tua mente até assimile a ideia de que ela pode ser branca, mas ela continua sendo preta. A verdade é a verdade. Então a Bíblia ensina a verdade. Depois diz o quê? Condenar o erro. Corrigir as faltas. E ensinar a maneira certa de viver. O erro é o pecado. A Bíblia ela não condena pessoas, ela condena práticas. Ela diz, olha, fazer isso é errado porque desagrada o Criador. Cara, Deus te criou homem. Deus te formou homem no ventre da tua mãe. Deus te ama como homem. Ele te fez homem. Desagrada o Criador você dizer a partir de hoje eu sou Manuela. Não. Você é Manuel. Manuel é Manuel. Por que desagrada o Criador isso? Porque Deus criou uma natureza. E a natureza biológica que Deus criou, ela é perfeita. Tudo que você tem no seu corpo serve para alguma coisa para agradar a Deus. Ah, irmão, até meus órgãos sexuais, sim, até os seus órgãos sexuais, porque Deus criou você também para ter relações sexuais, para ter uma vida sexual ativa e feliz quando você se casar com a sua esposa, com o seu esposo, enfim, você vai ser muito feliz nessa área também. E Deus criou você para ter prazer nessa área também, na hora certa, do jeito certo, com a pessoa certa, debaixo da bênção dele. Todo o seu corpo foi criado para glorificar a Deus, como Ele é. Deus ama você, como você é. Ah, mas Deus ama até minhas sardas. Sim, Deus ama tuas sardas, elas são lindas. Ah, mas eu nasci com tal coisa. Cara, Deus te ama assim, desse jeitinho. Eu tenho certeza que o teu pai e a tua mãe, se eles são pessoas sãs da cabeça, porque tem pais que não são sãs da cabeça, tá? Daí esses não contam, esses abrem aquele parênteses, né? Se eles são pessoas sãs da cabeça, eles te amam exatamente como tu é. E eles te acham lindos do jeito que tu é. Aí tu vai dizer, ah, mas é só minha mãe que me acha linda. É só meu pai. Não, cara. Deus te acha mais ainda. Porque Ele te fez assim. Deus ama a diversidade. Ele te fez diferente. Menina, você não nasceu para ser a Barbie. Você é única. Você é linda desse jeito. Cara, você não nasceu para ser o Hulk. Meu, é sério? Sério, você não nasceu para ser que nem aquele cara daquele pôster, daquele personagem. Não. Você não vai ser o Lanterna Verde. Esquece. Mesmo que você tenha semelhanças físicas, você é especial como você é. Sabe por que isso? Porque o mundo hoje tenta nos vender uma ideia de que você tem que ser de certa forma para ser aceito. Mas você é aceito pelo que você é, porque Deus te fez assim.
Você não precisa se encaixar numa caixa da moda. Você não precisa se encaixar numa caixa do estilo que o mundo quer. Você pode ser como você é. E Deus está muito feliz com isso. Porque Ele te criou assim. O que diz lá? Continua o texto. 3:16. Pois toda a escritura está. Depois diz ali, ó. Ensinar a verdade, condenar o erro. Corrigir as faltas. Então, se você tem faltas, você falha, Deus quer te ensinar a corrigir. O que é isso, cara? Eu errei hoje. Primeira coisa, te arrepende. A palavra de Deus te mostra, eu li na Bíblia, eu estou errado em tal área. Vamos corrigir. Sabe o que é corrigir? Eu sou professor. Não é pegar o trabalho do aluno, rasgar, botar no lixo, pisar em cima. Trabalho horrível. Não, é dizer, cara, apaga essa linha aqui. E ao invés de usar esse verbo aqui, usa outro. Tu escreveu a frase assim, ó. Eu gosto de batata, mas sem sal. Não é mais, é mas. Porque o mais é uma soma. É um mas, né? Então, faz o seguinte, tira o mais, tira o i, apaga esse i, apaga essa palavra e escreve de novo. Isso é corrigir. Não é botar tudo fora. É resolver o que está errado. Deus é um Deus de amor, Ele quer corrigir a sua vida. Ele quer que você acerte para que dê certo. Condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Próximo versículo. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Quem quer fazer coisas boas? Quem quer servir a Deus? Quem quer fazer a diferença na sociedade? Quem quer ajudar os seus pais? Quem quer ter um futuro melhor do que a tua família teve? Amém. Isso tudo são boas ações. A palavra de Deus vai te transformar a esse ponto. Nós precisamos da palavra de Deus. Vamos ser sinceros. Nós menosprezamos a Bíblia muitas vezes. A gente sai por aí procurando um pregador, procurando alguém que nos diga algo, quando quase tudo que nós precisamos está aqui na Bíblia. Tudo que nós precisamos está aqui. Como eu estou dizendo, às vezes, Deus precisa nos dar uma orientação específica de alguma coisa. Ou às vezes é porque nós não ouvimos a palavra de Deus. Último texto de hoje, João 8:31. Está cedo, ó. 9:30. Vamos ler esse texto, vamos orar. Depois, mais tarde, Samuel vai dar os anúncios aqui. João 8:31 diz o quê? Então Jesus disse para os que creram nele. Quem é que crê em Jesus? Quem crê em Jesus? Olha o que ele disse para os que creram nele. Se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Bota na outra tradução, na RA, por favor. Na outra tradução ele usa um texto, um termo mais próximo do original. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha, o quê? Palavra. Repete comigo: se eu permanecer na palavra, serei verdadeiramente um discípulo de Jesus. Cara, tá cheio de gente que se diz discípulo de Jesus. Sério mesmo. Mas não vive o Evangelho. E não permanece na palavra, nem lê a palavra. Você só pode dizer que é discípulo de Jesus se você permanecer na palavra. A palavra é tudo que nós precisamos.
O Espírito colabora com a palavra. Quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo vem falando ao teu ouvido ao mesmo tempo. E aí você permanece obedecendo esta palavra. E olha o que ele continua no versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repete comigo. Quando eu conhecer a palavra, então eu conhecerei a verdade. E a verdade vai me tornar totalmente livre. E olha só o que aconteceu quando Jesus falou isso. Pode passar o outro versículo. E responderam-lhe eles: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos. Como é que tu me diz que sereis livres? Olha o que eles responderam para Jesus. Ih, Jesus, acho que tu está falando com o público errado. Jesus, tu olhou para o cara errado. Tu está dizendo para mim que eu vou ser livre, mas eu já sou livre. Ó Jesus, não tenho uma algema, não sou escravo. Mas olha o que Jesus disse para eles. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O pecado não se brinca. Ele escraviza a vida de alguém. Mas a palavra liberta. Se tem coisas trancando, prendendo a tua vida, erros que você não consegue deixar, práticas que estão te atravancando, te atrapalhando de viver a vontade de Deus, presta atenção. A palavra quer agir na tua vida, te mostrando a verdade, te libertando de tudo isso. Talvez você tenha prisões na sua mente. Talvez você pareça livre, mas aqui dentro você se sente inferior. Talvez aqui dentro você se sente abandonado. Talvez aqui dentro você não consegue ter fé. Talvez aqui dentro está cheio de raiva, porque pessoas erraram contigo. Talvez aqui dentro está cheio de vontade de se vingar. Talvez aqui dentro está cheio de coisas que estão te prendendo, porque isso tudo são amarras de morte. Talvez aqui dentro está cheio de pensamentos impuros. Você não consegue olhar para uma menina sem pensar outras coisas. Talvez aqui dentro está cheio de coisas que estão atrapalhando a tua vida. Isso tudo é uma escravidão, porque o pecado é uma escravidão. Talvez você não consegue falar a verdade para tua mãe ou para o teu pai, porque tu está tão acostumado a mentir, que tu está sempre dando um jeitinho. Você é escravo das suas mentiras, porque você mente, você tem que mentir de novo para cobrir aquela mentira, e a mentira vai criando uma roda. A verdade vos libertará. Você vai ser livre de verdade quando você deixar a palavra de Deus arrancar de ti tudo que não é teu, tudo que não é bom, tudo que te prende, que te afasta de Deus. E tu vai dizer: mas eu não consigo. Eu não consigo. Como é que eu vou fazer isso? Jesus já dá a resposta. Olha o próximo versículo 34, 5. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Olha só, o pecado faz você ficar que nem um escravo que não tem acesso à casa do pai. Você entra, mas sai. Você vem na igreja, mas vai embora. Parece que você não é filho de Deus. Mas olha o que Jesus diz: se, pois, o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertar, você se torna filho de Deus. Você fica na casa do Pai. Você não tem mais vergonha da presença do Pai. O amor de Deus está em ti. E Ele te perdoa de todos os teus pecados. Ele te dá um novo caminho. E você pode andar de cabeça erguida, livre, porque nada mais te domina. Você é livre, você toma as suas decisões, porque o Espírito Santo está em você. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Para encerrar, eu quero falar uma última história de um cara, uma vez que eu fui evangelizar.
Fui evangelizar numa escola. À noite. E eu vi um cara, ele estava de coturno, com um monte de roupa, tudo escura. E no meio da evangelização ele foi embora. E no outro mês eu tinha um estágio para fazer numa escola, eu fui fazer o estágio na escola dele. E eu fui fazer um estágio numa turma aleatória, não fui eu que escolhi. E quando eu vi, eu estava dentro da sala dele, dando aula para ele. Mas ele viu que eu era o mesmo cara que tinha ido na escola falar sobre a Páscoa, sobre Jesus. E no final da aula, quando todo mundo foi embora, ele parou do meu lado e disse assim: eu não acredito em Deus. Eu falei: ah, é? Mas Deus acredita em ti. E Deus te ama. Ele disse: ah, Deus não me ama não. Deus te ama sim. E eu disse: eu estou vendo as roupas que tu tá. Tu não acredita em nada que é espiritual. Ele disse: ah, eu acredito que existem forças. Eu disse: pois é. Existe uma força mais poderosa que todas, que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Ele disse: mas agora não adianta mais, eu já fiz um pacto com outras forças. Tinha uma guria que eu gostava muito, e eu queria muito ter ela, e eu nunca conseguia. Então um dia eu fiz um pacto de sangue, e eu entreguei a minha vida a essas forças. E agora eu sei que eu vou para o inferno. E por isso eu já até bebo, fumo, uso droga, porque eu sei que a minha vida está se acabando. E cada dia eu sinto que eu estou mais perto da morte. Tu acha que Deus quer saber de mim? Eu olhei para ele e disse: intensamente Ele quer saber de ti. Sabe, tu fez um pacto de sangue, né? Com o teu sangue. Eu fiz um pacto de sangue. Jesus fez um pacto de sangue na cruz por ti também. E o sangue dele é mais poderoso do que o teu sangue, do que o sangue de bode, do que o sangue de qualquer animal. O sangue de Jesus foi derramado na cruz pelos teus pecados. E se hoje tu entregar a tua vida a Ele, essa mudança que vai acontecer dentro de ti, vai te tirar dessa escravidão da droga, da bebida. Deus pode mudar a tua vida. Deus te ama, cara. Eu estou aqui para te dizer isso. Não é por acaso que eu estou aqui na tua turma. Deus me botou aqui hoje. E se você quer, Jesus quer mudar a tua vida. E nisso o diretor estava chaveando a escola, era final da aula à noite, e o diretor foi nos mandando embora, e nós fomos saindo pela porta, e eu falava com ele saindo, e chavearam a porta da escola, e ficou só eu e o cara do lado de fora da escola, de noite, no frio, era inverno. Eu disse: meu, presta atenção. E ele duvidando: não sei o que, eu não sei se esse Jesus é tão poderoso assim, porque olha, o lugar que eu fui era um lugar assim. Eu disse: cara, presta atenção. Eu estou te falando com autoridade. Jesus é mais poderoso do que tudo isso. Deixa eu orar contigo. Entrega a tua vida a Ele agora. E tudo isso vai acabar. Ele fez um pacto mais poderoso do que qualquer pacto. Sabe, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem crê será salvo. E o menino disse: eu quero. E aí ali, com aquele coturno, com aquela roupa toda, com aquele cabelão comprido que ele tinha, ele abaixou a cabeça na minha frente, e eu disse: cara, repete assim, Senhor Jesus, eu quero entregar hoje a Ti a minha vida, o meu coração. E ele foi repetindo, e eu disse: Senhor, perdoa os meus pecados, eu quebro todo pacto, tudo que não Te agrada. E pá, oramos ali, terminou. Amém, cara, Deus te abençoe, Deus te ama, tchau, tem que ir embora. Fui embora. Vocês pensaram que ia acontecer algo, né? Cara, eu nunca mais vi esse cara. Gostaria de ver ele um dia. Mas eu sei que no outro ano, isso era metade pro final do ano, eu não fui mais nessa escola nesse ano. No outro ano eu fui naquela escola, e o vice-diretor chamava-se Antônio. O Antônio chegou em mim e disse assim: ô Dionísio, o que tu falou com aquele guri aquela noite? Eu disse: que guri, cara? Aquele que vinha drogado para a escola, com aquelas roupas, tudo. Cara, eu falei para ele que Deus amava ele. Olha, eu vou dizer uma coisa para ti. Ele disse assim: sabe, né, que eu sou católico, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei o que tu falou para aquele guri. Eu não sei o que aconteceu, cara. Era uma sexta-feira, lembra? Eu disse: uma sexta-feira. Segunda-feira ele veio com roupa normal, cara. Passou uns dias, ele começou a vir falando umas coisas diferentes. Mais uns dias depois ele estava com uma Bíblia. E eu não sei o que aconteceu. Disseram que ele foi para uma igreja aí, cara, e que ele agora é pastor. Daí eu...
Glórias a Jesus. Jesus quebrou tudo aquilo. Eu disse, e o cheiro, ele disse, o cheiro mudou. Porque ele tinha me dito uma vez, pai, esse guri fede. O guri não... Ele bebia, usava droga, não tomava banho. O cheiro mudou. O cheiro mudou. Ele não cheirava mais a álcool. Sabe, a palavra de Deus é a coisa mais poderosa que você pode fazer e levar para alguém. Eu não sei onde está esse cara hoje, mas um dia eu vou encontrar ele. Sabe aquele cara que me deu a cabeçada que eu falei para vocês? Ele estava usando droga lá em Santa Catarina e um cara falou de Jesus para ele. E ele se arrependeu lá e veio pegando carona até Novo Hamburgo. Chegou em casa, pediu perdão para a mãe estava orando por ele, tinha se convertido. E ele foi para a igreja. E ele testemunha Jesus até hoje. Ele ficou 10 anos morando na rua. Aquele cara que me deu a cabeçada. E depois ele me ajudou em vários evangelismos quando ele se converteu. A palavra de Deus é poderosa. Ele disse que ele ia pedir dinheiro para droga para as pessoas na rua. E os caras só diziam assim, oh meu, Jesus te ama. E ele foi sendo cercado por Jesus na rua. Quando a gente olha os moradores de rua aqui, cara, não vamos desistir deles. Demorou muito tempo, mas um dia a palavra de Deus entrou no coração daquele guri. Aquele que me deu a cabeçada, chama-se Leonardo. Eu já orei e chorei muito abraçado com ele. Nós gravamos um DVD, ele contou toda a história dele. E nós usamos em muitas escolas a história dele. Feche teus olhos. Vamos orar. Deus, nós queremos amar mais a Tua palavra. Senhor, nós queremos dar mais valor para o poder da Tua palavra. Senhor, nós não queremos deixar que nada tome o lugar da Tua palavra, da Tua carta de amor por nós, das Tuas palavras de amor por nós. Senhor, nós queremos ser cheios da Tua presença, nós queremos ser guiados pela Tua palavra. Ai, perdoa-nos, Senhor, por menosprezarmos a Tua palavra. Perdoa-nos, Senhor, por esquecermos dela muitas vezes. Às vezes nós nem sabemos onde ela está, nós perdemos ela em casa porque nós não a lemos. Perdoa-nos, Senhor, por gastar tanto tempo com outras coisas. Mas, Senhor, Tu nos disse que se o Filho nos libertar, nós seremos de fato livres. Essa noite, Senhor, nós pedimos que tudo aquilo no nosso coração que nos prende e nos afasta de Ti, seja arrancado de nós. Pois a Tua palavra é poderosa. Ela é o poder de Deus para nos salvar. Senhor, essa noite nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra. Pedimos, nos torna livre. Muda a nossa história. Transforma a nossa vida, Deus. Nos torna agentes da Tua palavra. Nos torna pessoas que vão levar a Tua palavra. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Quero que você ore agora e fale com Deus. Peça para que Ele aqueça no teu coração o desejo de ler a Bíblia. Peça que Ele fale contigo por meio da palavra. Deus manda fazer uma pergunta. Se você veio aqui essa noite e você sente que tem coisas que estavam te prendendo, tem coisas na tua mente ou no teu coração que você tem lutado talvez contra elas, mas você não tem conseguido deixar.
Quem sabe são pensamentos, quem sabe são até espíritos que voltam à tua mente. Quem sabe é um sentimento de solidão profundo. Quem sabe você está preso em pensamentos de culpas, de coisas do passado. Quem sabe são raiva contida de coisas que pessoas fizeram contigo no passado. Se você está nessa situação, eu não vou pedir que você venha aqui à frente, mas eu gostaria que você levantasse sua mão onde você está, que eu pudesse orar por você. Levante sua mão onde você está. Oh, cara, Deus está vendo a tua mão. Levanta a tua mão. Senhor, eu te peço agora pela vida desses jovens que levantaram a mão, Senhor. Tu conhece a vida de cada um deles. Tu conhece o mais profundo do coração desse menino, dessa menina. Bondoso Deus, eu peço que agora tu entre nesse coração e tu arranque tudo que não é teu. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, transforma a vida desse jovem, transforma o coração desse garoto, Senhor. Eu tomo autoridade do nome de Jesus sobre a tua vida agora, você que levantou a mão, e eu repreendo agora, eu dou uma ordem contra toda força maligna. Satanás, tu e teus demônios, espíritos acusadores, espíritos malignos, soltem a mente e o coração desse jovem. Vocês não têm mais poder sobre esse menino, essa menina. Eu declaro agora o teu poder, o teu intento, Satanás, anulado sobre a vida desse jovem. E eu declaro e profetizo um tempo novo agora sobre a tua vida. Põe a mão no teu coração, você que levantou a mão, bota ela no coração agora. Eu quero que você fale essa oração junto comigo. Vou fazer com você a mesma oração que eu fiz com aquele garoto. Diga assim: Senhor Jesus, esta noite eu abro todo o meu coração a Ti. Senhor, a partir de hoje eu quero que Tu seja o dono da minha vida. Senhor, perdoa, limpa, apaga todos os meus pecados. Senhor, eu reconheço que na cruz Tu morreu por mim e que Tu ressuscitou por mim. Senhor, quebra hoje na minha vida toda maldição, tudo que não é Teu, e põe em mim o Teu Espírito. Eu não preciso ir aí orar por ti, eu declaro agora o Espírito Santo te tomando onde tu está. Onde você está? Se o jovem que está do teu lado quiser orar contigo, pode orar. Eu declaro o poder do Espírito Santo te tomando. Pai, eu peço que hoje se faça tudo novo na vida desse jovem. As coisas velhas fiquem para trás, como diz a Tua palavra, e tudo se faça novo. Eu rompo cadeias, eu quebro maldições em nome de Jesus. Eu peço, Deus, o Teu Espírito falando com esse jovem ativamente. Transforma o caminho dele e dela. Mostra, Senhor, a Tua vontade. Renova a vida deste garoto, desta menina, em nome de Jesus. Vamos ficar todos em pé. Em nome de Jesus. Dê a mão para o jovem que está do teu lado, ou coloque a mão no ombro dele, dela. Vamos orar juntos. Feche teus olhos. Deus, Tu estás aqui. Samuel pode subir aqui também. Senhor, Tu nos faz uma família. Tu nos torna, Senhor, Teus filhos. E nós já não somos mais escravos, nós somos livres pelo poder da Tua palavra em nós, porque o Filho nos libertou.
Senhor, nos dá sabedoria para vivermos como te agrada, livres que somos. Abençoa esse jovem, Senhor, que está do meu lado, Deus. Abençoa, Senhor, esse jovem. Ore agora pelo jovem que está do teu lado. Ore agora para que Deus abençoe a vida dele, dela. Para que o Senhor mostre o caminho certo. Para que Deus dirija a vida dele. Ore para que a palavra cresça no coração desse jovem. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito